Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aulinha de geografia? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os recursos naturais. O que são os recursos naturais? Recursos naturais é toda matéria-prima ou fonte de energia ou elemento natural que o homem explora ou aproveita da natureza para atender às suas necessidades. Os recursos naturais, pessoal, eles se dividem em dois grupos: renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis, renovável quer dizer tudo que tem capacidade de se recompor e ser utilizado pelo homem num dado período de tempo. Então, ele tem a capacidade de se recompor num tempo de ser reutilizado pelo homem. Como, por exemplo, a água, o solo, a vegetação. E os recursos não renováveis? Os recursos não renováveis são aqueles que se formaram ao longo de milhões de anos. E eles não têm essa capacidade de se recompor porque eles levariam mais outros milhões de anos a ponto de serem reutilizados pelo homem. Por isso é o nome não renovável. Um exemplo de recurso natural não renovável é o petróleo. Pessoal, o petróleo, ele é utilizado, ele é fonte de matéria-prima e de energia na fabricação de diversos produtos, como, por exemplo, o asfalto das ruas, o plástico, o batom que as mulheres usam na maquiagem e até nos chicletes. E também ele é fonte de matéria-prima para a gasolina, que é o combustível dos automóveis. Então, pessoal, os recursos naturais, eles se classificam também em 4 grupos, além desses dois. Os minerais, que são através do ferro, o alumínio, o cobre, que são extraídos do solo através da decomposição das rochas. Também os biológicos, que é através dos seres vivos, os animais ou vegetais. Os hidrológicos, que é através das águas dos rios, dos lagos. E os energéticos. Os energéticos, eles fornecem energia para os maquinários da indústria, para os automóveis poderem se movimentarem. Então, pessoal, tudo isso daí gera um impacto também na natureza. Começa a observar para vocês verem, na casa de vocês, todos os objetos e os utensílios que vocês usam. E comecem a se perguntar, de onde que veio isso? Como foi fabricado? Que produto foi utilizado? Observem na sua casa as portas, as janelas, que são feitas normalmente de ferro, alumínio, madeira. Tudo isso é extraído da natureza. Os celulares, a televisão. Que material que utilizou na fabricação daquele produto? O vidro, bem presente na casa de vocês, nas louças, nos copos, nas janelas, nas portas, no box do banheiro, nos automóveis. Da onde que vem a matéria-prima para a fabricação de vidros? O vidro, por exemplo, ele é feito através de areia e calcário. Isso daí é extraído da natureza, através da decomposição das rochas. Fácil o vidro. Tudo os objetos, os utensílios que nós utilizamos na nossa sociedade hoje é extraído da natureza. E a nossa sociedade hoje, pessoal, ela exerce uma pressão muito forte sobre a natureza. Compare a nossa sociedade de hoje, urbana, industrializada, vida na cidade, alto consumo, né? A economia está sempre aí estimulando, compre, consuma, e isso gera com que tenha uma maior necessidade de produzir, de fabricar produtos que estão sempre sendo consumidos e maior exploração dos recursos naturais. Compare, então, a nossa sociedade com uma sociedade indígena e percebam a diferença. Vocês vão perceber que a nossa sociedade de hoje, urbanizada, industrializada, ela exerce uma pressão muito maior sobre a natureza e os recursos naturais do que uma sociedade indígena. E esse é o grande problema de hoje em dia, porque isso daí está causando a destruição do meio ambiente, a escassez dos recursos naturais, porque a sociedade de hoje exige cada vez mais da natureza, através do consumo, através
das fontes de energias. Então, isso aí cada vez gera uma pressão muito maior sobre o planeta e sobre o meio ambiente. Nós, por vez, nós temos que contribuir com a sustentabilidade do meio ambiente. Isso vem sendo palco de discussões em vários países do mundo inteiro. O equilíbrio entre sustentabilidade e economia, para que gere menos impacto, menos pressão sobre os recursos naturais e sobre o meio ambiente. Como que nós podemos contribuir com isso? Nós podemos reciclar o lixo, fazer a reciclagem correta e o descarte do lixo, contribui com o meio ambiente. A reciclagem, a própria reciclagem daí reutilizaria menos recursos naturais, porque estariam reciclando aquilo que já foi utilizado. Também, como poderemos fazer isso? Através do consumo consciente, nos conscientizando mais do que comprar, o que realmente precisamos, consumindo de forma mais consciente, para que nós possamos também contribuir com o meio ambiente e com a preservação dos recursos naturais e do planeta. Agora, pessoal, eu vou passar algumas imagens para vocês, fiquem atentos para vocês poderem diferenciar e entender um pouquinho mais, tá ok? Então, tá aí, pessoal, a primeira imagem. Qualquer recurso natural, qualquer forma de matéria-prima, energia ou elemento da natureza que pode ser explorado ou aproveitado para satisfazer suas necessidades humanas. Então, tá aqui a madeira, o carvão, o ouro. Pode passar para a próxima. Observem, crianças, todos esses utensílios, a bola, o automóvel, as bolinhas de gude, televisão, bicicleta, o ursinho, a casa de vocês, o celular, tudo isso daqui necessitou de matéria-prima que veio da natureza para a fabricação. Por exemplo, a bolinha de gude, o vidro, a bicicleta, ferro, alumínio, o ursinho, o tecido. Pode passar para a próxima, por favor. E a cadeia produtiva, pessoal? Prestem atenção. Como funciona a cadeia produtiva? Primeiro, extrai os minerais ferrosos, os minerais não ferrosos na produção do vidro. Essa é uma cadeia do vidro. Então, extrai os minerais do solo, vai para a usina de base, fabrica o vidro, transforma o vidro e daí, então, ele vai para diversos setores, sendo construção civil, indústria automotiva, indústria de linha branca, máquina de lavar, e aí ele tem o destino dele para as diferentes utilidades do vidro. Pode passar para a próxima, por favor. E aqui a classificação dos recursos naturais, os energéticos, petróleo, carvão, gás natural, os minerais, que é o ferro, o cobre, o alumínio, que vem das rochas, a decomposição, os energéticos, que têm a função de gerar energia, né, em diversos setores industriais, transportes, o hídrico, que é a água, né, existente nos lagos, nos rios, as hidroelétricas, que também são grandes fontes de energia, e a água é fonte de vida, e os biológicos, que vêm das vegetação e dos animais, agricultura, pesca e florestas. Próxima, por favor. Então, aqui, algum exemplo de recursos naturais renováveis, pode ver a vegetação, a água e o solo, que são aqueles que se recompõem, né, num período que pode ser utilizado pelo homem. Não renováveis, tá aqui os não renováveis, o ferro, o ouro, o carvão, o petróleo, o gás natural, que também é conhecido gás de cozinha. Esses são não renováveis, eles demoram milhões de anos para se formar. Próximo. Também temos as fontes de energias que são alternativas e renováveis. Hidroelétricas, que é a energia através da água, maremotriz, energia gerada através das ondas, né, dos mares, a eólica, que é utilizada através dos ventos, energia gerada através dos ventos, a geotérmica, por vezes, é a energia gerada do interior do calor da terra, a solar, que é a energia do sol, né, a solar também vem sendo muito utilizada hoje em dia, muitas casas já vêm sendo construídas com painéis solares, e a biomassa, que é uma fonte de energia animal e vegetal. Próximo, por favor. E também as fontes não renováveis de energia. Prestem atenção, ó. Energia nuclear, que é através do urânio, o carvão, o gás natural e o petróleo. Quando aquecido, eles geram energia. E eles geram eles têm um potencial muito elevado de geração de energia, por isso também eles são mais utilizados, mas eles causam também poluição no meio ambiente, né? O próximo, por favor.
Então, as principais causas da exploração dos recursos naturais relacionado à sociedade que nós vivemos hoje. Maior nível de desenvolvimento socioeconômico, o aumento da população mundial, uma população muito numerosa, a expansão da vida urbana, da vida nas cidades, que gera maior impacto do que a vida dos indígenas, o aumento do consumo, isso é crescentemente estimulado pela economia, e, consequentemente, a crescente industrialização, porque se consome muito, tem que estar sempre produzindo, e se está sempre produzindo, sempre vai precisar de recursos naturais. Próximo, por favor. E aqui os principais impactos ambientais. Alteração da paisagem natural. Um exemplo disso, os minérios, para ser extraído, retira-se a vegetação natural para explorar os minérios, e isso daí causa aí a alteração da paisagem, a destruição da fauna e da flora, a poluição das águas dos rios e todas essas séries de impactos ambientais que vêm sendo gerados no planeta por conta da escassez dos recursos naturais. O próximo, por favor. Pessoal, é isso, tá bom? Essa aula encerra aqui, né? Agradeço muito, espero poder ter ajudado vocês e até a próxima aula, ok?